Vai tirar o antes? Começou. E aí, pessoal? Chegou o dia da nossa live. Estamos aqui com o Beautiful Day do YouTube para começar. E aí, Pardini, Alex, Camila, Tati, Val, Ti, Leila, Rosana. E aí, Pati, Leandro, Brasília aqui. Brasília sempre tá por aqui, né? Alex, Elisângela. Bom, daqui a pouco estamos esperando o Álvaro chegar. Vou confessar que, ó, tô com aquele nervosinho, delícia. E ele chegou. E eu vou tirar aqui a minha Wi-Fi. Vamos lá. O Álvaro tem que solicitar a participação aqui para nossa live. Então, Álvaro, você tem que, acho que, sair, entrar de novo e solicitar a participação. Vai aparecer um pedido, solicitar entrada na live. É aí que você clica, para eu poder te resgatar aqui. Beleza? Pois é, a gente vai aprendendo, né, essa coisa de mídias digitais, de tecnologia, botão pra cá, botão pra lá. Vou te falar que não é fácil. Chegou! Pô, chegou pra essa live mega esperada. Sabe o que é bom? Fazer aniversário. Porque eu ganhei essa live de aniversário, né, Álvaro? Oi, Alda, tudo bem? Bem-vindo! Um prazer, imagina. Prazer é meu, super prazer de você aqui. Adorei meu presente de aniversário. Aliás, até hoje eu tô aí fazendo uso dos meus presentes. Super agradeço a tua presença aqui. Ô, Alda, você se considera uma boa aquariana, não? Uma boa capricorniana. É capricorniana, já passou tudo isso do que a gente combinou? Cara, já. 14 Nossa. de janeiro, você acredita? É. Mas é que você viajou, você foi para Nova York, né? É verdade, é verdade. Mas o presente você deu no dia. Que bom, ótimo, melhor assim. Foi o aceite, foi ótimo. Poxa, bom, primeiro que é um mega prazer. Eu sigo aí o Além da Facu já há muito tempo. Tenho 2 filhos, né, fazendo administração, um no INSPER, um na GV. Então, Além da Facu é conteúdo aqui em casa. Que bom. Pois Fico contente, a turma aqui se esforça bastante para deixar em ordem. Isso, eu percebo isso mesmo. Bom, eu sou psicóloga, estudei lá na PUC e durante aí a minha jornada na psicologia, educação e mão na massa foram 2 coisas que eu me agarrei muito, né? Então, eu fui em algum tempo ver como que eu poderia resolver problemas em educação, com contribuição da psicologia. E aí, quando eu achei o Além da Facu e ainda fiquei sabendo do Álvaro e dessa proposta, né, nova, inovadora, né, de educação que você está desenvolvendo aí, daqui a pouco está aí nascendo, aí meus olhos brilharam mesmo. Então, uma das coisas que eu quero falar aqui com você nessa live é sobre psicologia e empreendedorismo, mas é também sobre esse pedaço aí da educação, né, de como que você está implantando isso, de como que você está criando, né, quais são as necessidades que você viu aí e, óbvio, como que a psicologia pode contribuir, então, também com essa tua empreitada aí, né? Muito legal, Alda, muito legal. No que a gente puder ser útil, conta com a gente. Não, e são direto, né? E não só para mim. Uma das coisas que eu vejo aí do Além da Facu é que é esse acesso, né, Álvaro? Eu acho que eu acho que a mídia social, né, ela abriu essa porta, né? O acesso a pessoas que talvez a gente não pudesse jamais encontrar pessoalmente e de repente,
você abre aí uma porta não só para os estudantes, percebo que tem muita gente que já está no mercado, que fala com você, que tira dúvidas. Vejo isso também aqui na minha página, então acho que é um mega ganho, né? Essa porta aí que a gente conseguiu abrir dentro aí do mundo digital, né? Mais uma. Sem dúvida alguma. Os caras de pau ganharam uma vantagem com a internet, né? Porque se você partir do pressuposto que o não você já tem, se você sair pedindo, uma hora pode ser que uma porta se abra e seja uma porta boa para você, né? Exatamente. Eu estava conversando hoje de manhã com o Bernardinho por mensagem e eu falei, poxa, quem diria que eu estaria falando com o Bernardinho, que é um cara que eu já assisti muitas madrugadas torcendo pelo Brasil nas Olimpíadas e hoje é um cara que veio pelo Instagram para conversar com a gente. Então isso é muito legal. Vou te falar que aconteceu a mesma coisa comigo. Acho que a gente tem uma pessoa em comum aí, que é o Vabo, querido Vabo, né? Professor é o Vabo, meu filho trouxe ele para minha vida. Eu conheci o Vabo, conheci o Além da Facu e conheci o Bernardinho, que foi o primeiro a postar da nossa live juntos aqui. Olha só. É isso aí. Né? E de repente você fala, caraca, né? Que impressionante. E eu te mandei a mensagem pedindo a live exatamente com essa ideia na cabeça. O não eu já tenho, né? E eu acho que isso é uma qualidade muito das pessoas que empreendem, né? Tem um sonho, né? Tem uma ideia, tem um desejo e de repente eu vou tirar isso do papel, né? Eu vou transformar isso em realidade. Então, acho que a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o que é empreender? Né? Você é um empreendedor, está abrindo uma universidade que vai cuidar, vai promover o empreendedorismo. O que é? Como é que a gente pode... O que é o empreendedorismo aí na tua cabeça? Na minha cabeça, Alda, é ser dono do próprio nariz. Simples assim. Todas as pessoas têm um sonho dentro delas. E o que a gente percebe é que quando elas são crianças, esses sonhos são muito vivos na cabeça de cada um, né? Eles são até sonhos básicos e sonhos grandes. A criança quer ser astronauta, ele quer ser bombeiro, ele quer ser médico. Só que muitas vezes o que acontece é que quando essa criança vai crescendo, ele chega na fase adolescente, ou mesmo na fase pré-vestibular, ele vai recebendo inputs de fora dele, às vezes da família, às vezes do prédio onde ele mora, às vezes da escola onde ele estuda, às vezes dos pais dos amigos, às vezes dos próprios pais, que vão, de certa maneira, tolhindo aquele sonho e aqueles desejos que ele sempre teve, né? E vão tentando te moldar cada vez para jogar numa caixa e falar, olha, a vida não é simples, a vida não é fácil, não acha que é assim do jeito que você está pensando. É melhor você escolher uma profissão aqui que dê dinheiro, que você seja reconhecido, e aí te jogam na caixa do engenheiro, na caixa do médico, na caixa do advogado, não muito mais que isso. Hoje em dia você ainda tem nuances diferentes, mas você se vê num determinado momento falando, puxa, aquilo que eu sempre quis fazer ficou para trás. Não sei em que momento isso se perdeu, mas ficou para trás. Hoje em dia eu estou trabalhando numa empresa que eu não me sinto feliz, eu estou trabalhando para um chefe que é um idiota completo, eu estou tendo um regramento de horário que não é o que eu desejava ter, eu tenho pouco tempo para mim, meu relacionamento amoroso está caindo pelas tabelas, porque não é algo que eu consigo dar atenção, e a vida da pessoa vai levando a todo esse nível de ansiedade que a gente vê no ser humano como um todo hoje, né? Basta você pegar seu carro e dirigir na rua que você vê o nível de estresse que as pessoas estão. Exato. Claro que isso não dá para pôr tudo na conta de você não ser dono do próprio nariz. Mas você não conseguir construir algo gera uma insatisfação muito grande dentro de você. O empreender, ele permite que minimamente parte desse sonho saia, floresça e te dê a satisfação de criar algo, independente da área que é, e independente do dinheiro que você ganha, independente das pessoas com quem você se relaciona, mas ele satisfaz um pouco daquele desejo intrínseco que sempre teve dentro de você. Então, isso ajuda demais. Isso ajuda demais. Por isso que
essa é uma das razões porque eu sou fã de empreendedorismo e bato muito nessa tecla. Eu acredito muito, né, que nós somos seres realizadores, né? A gente está aqui para realizar alguma coisa. Eu acho que veio uma onda dessa história de buscar o propósito, né? Tem muito romance em busca dessa questão do propósito, mas a gente está aqui para realizar mesmo. Você sabe que entre um dos trabalhos que eu faço algumas orientações parentais de pais. E muitas pessoas vêm me procurar perguntando se eu faço orientação vocacional. E eu faço até, mas e aí eles querem marcar uma entrevista para o filho, né? Então, quando meu filho pode ir, eu geralmente chamo os pais para entender qual que é a realidade que aquele filho está vivendo. E você sabe que na maior parte das vezes, nessa primeira entrevista que eu faço com os pais, eu pergunto se esse filho tem a liberdade de fazer aquilo que ele quer. Se seu filho quiser estudar geografia, educação física, ok, você vai ser uma rede de apoio, você vai investir nisso. Não, veja bem, não é bem assim, tal, e exatamente, né? A maioria dos pais, eles têm um pensamento de que existem aí algumas profissões que vão dar dinheiro, que vão te dar alguma garantia e segurança, e então, na verdade, eles não querem que a gente descubra ou mostre a tendência do que o filho tem, ou o desejo do filho, mas eles gostariam que a gente encaixasse aquele jovem em uma daquelas áreas que poderiam ou não ser promissoras, né? E isso é um grande perigo mesmo. Eu tenho dois filhos, Alda, um de 14 anos e um de 11. Os dois jogam futebol e durante 3 semestres eu fui técnico no Pinheiros de futebol interno, no Clube Pinheiros aqui em São Paulo, aos sábados de manhã. E você não sabe, lidar com as crianças era uma beleza, lidar com os pais e com as mães era trabalho de psicólogo. Porque todo pai quer que seu filho seja o camisa 10, todo pai quer que seu filho jogue no ataque, e mais, ele transfere todos os complexos que ele tem, as frustrações dele, que ele tem, para as costas do filho. E aí aquilo que era para ser uma diversão, uma atividade de integração, vira um martírio. E pais no alambrado, xingando o juiz, ofendendo moleques ou meninos de 11, 12, 13 anos de idade por causa de um jogo de futebol de sábado de manhã. Então, esse é o nível de ser humano que a gente encontra hoje aí fora. E eu tenho muitos amigos dentro da psicologia do esporte, até que são psicólogos aí, de atletas olímpicos, e você sabe que dentro quando existe, né, uma parceria entre os técnicos e a psicologia, um dos critérios é não deixar os pais participarem de treino, não deixar ir no jogo, porque aquilo causa um estresse, uma ansiedade no atleta que é tremenda. Isso acontece também, né, dentro de casa, né, nessa expectativa de que o filho vá realizar, vá se dar bem, vá ganhar dinheiro. E muitas vezes, e eu vejo aqui pelos meus, eu também tenho 2 filhos hoje, um de 20, um de 19, e na adolescência deles eu também fui lá ser uma coach de vida deles, acabei criando lá um programa para eles e para os amigos deles, para falar sobre a vida mesmo, para trazer um pouco de realidade, falar um pouco de valores. E era muito interessante essa questão, né, do impedimento, né? Eles estão no mundo da inovação, eles estão inseridos nesses ambientes de jogos, do gamification, mas existe ainda um conflito de ideias, né? Quando eles trazem o novo ou uma vontade de empreender em um negócio, isso é muito mal visto pelos pais, né? Existe um freio, né? Não, você precisa estudar, arrumar um bom emprego, porque aí você vai, se você fizer uma boa universidade, e não existem mais garantias, né, Álvaro? A gente não pode mais contar com isso, né? Aí vai dentro do que cada um tem dentro de si, não tem jeito. Hoje em dia os pais já, ao mesmo tempo que eles têm essa
esse conhecimento vai programado dentro deles, eles estão começando a ouvir mais os filhos, porque os filhos estão começando a falar uma língua que ele já não entende. Exato. Ele está com um problema no celular, ele já pede para o filho resolver para ele. Antigamente, eu via, quando eu tinha 17 anos, eu acho que eram pouquíssimas as coisas que eu sabia mais que meu pai. Acho que quase zero. Quase zero. Hoje tem muitas coisas que eu aprendo com os meus filhos, mas muitas. Não estou falando de aspectos psicológicos, não estou falando de aspectos práticos da vida. E muitas dessas coisas vêm de tecnologia, onde para eles é tudo natural e para nós a gente está buscando correr atrás do prejuízo. Eu, pelo menos, tenho 41 anos de idade, eu olho a moçada de 17 e eu falo, são outros seres. Sim, em termos de tecnologia, em termos de economia compartilhada, em termos de noção de colaborativismo, cooperativismo, comparado com a minha geração, são muito melhores que nós, muito melhores. E muitos, a gente tem tido bastante conversas aqui com pais e alunos na Link, né, nessas visitas abertas. Eu estou surpreso positivamente com os pais, positivamente. Eu acho que aquela falta de abertura que tinha 10, 20 anos atrás, hoje em dia ela existe, porque o filho começa a falar coisas que ele fala, o que é isso que você está falando que eu nunca vi? Então é um contraponto importante. Então eu estou sentindo isso, eu não esperava, mas é o que está acontecendo. E tenho falado com bastante pai ultimamente. Eles estão indo aí, nas visitas. Conta um pouco, o que é a Link? O que vai ser a Link? Agora, eu imagino que você tenha um encontro com esses jovens mais do que, nesse momento, maior do que você já teve em outros momentos que você estava, de fato, trabalhando aí no mercado, né, com uma galera mais sênior. Hoje, teu público, esse contato aumentou muito. Como que é? O que é a Link? Para que ela vai oferecer aí para as pessoas? A Link é o seguinte, o meu background é de administração, sou administrador formado, me formei na Fundação Getúlio Vargas em 99 e fiz minha vida inteira ou abrindo empresa e vendendo empresa ou tendo investimentos através de uma das empresas que eu tive, que foi a Tarpo Investimentos. Então, fui gestor de um fundo de ações durante anos, trabalhei no mercado financeiro, dá para dizer, até hoje, né? Hoje a gente tem uma holding de participações que investe em 3 setores, educação, saúde e energia renovável. E dentro do nosso setor de educação, um dos investimentos é uma faculdade que a gente criou de empreendedorismo. Um curso de graduação em administração de empresas, 4 anos de duração, regulamentado pelo MEC, com a mesma nota máxima que a GV tem e que o INSPER tem, só que é voltada para quem quer ser dono de empresa. Não é um curso voltado para o cara que quer ser funcionário da Ambev, apesar de eu achar que os gestores aqui vão sair mais bem preparados. Não é um curso voltado para quem quer ser IB do Credit Suisse. Isso a gente deixa para a GV e para o INSPER. Eu falo que o nosso objetivo número 1 aqui é criar empresas, empresários. E que a gente torce todo dia para a primeira empresa sair logo do papel quando a primeira turma chegar, porque a primeira coisa que eu vou fazer vai ser botar um anúncio de estágio no INSPER e na GV, contratando alunos do INSPER e da GV para trabalharem para os alunos da Link. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso antes que eu seja mal entendido. Estou simplesmente dando esse exemplo para mostrar o foco de cada faculdade, de cada escola. Uma escola prepara um bom profissional de mercado e a nossa escola prepara o futuro empresário do país. Então, a Link nasceu depois de um árduo trabalho de 2 anos, meu e de toda a equipe, visitando as principais escolas de negócio do mundo, e a gente percebeu que as principais escolas de negócio do mundo hoje não ensinam do jeito tradicional. Praticamente jogaram tudo fora. Quando você olha uma ESMT em Berlim, quando você olha que é a faculdade criada pelas grandes empresas alemãs, a Bayer, a SAP, até publiquei hoje nos nossos stories. Quando você olha uma Kels Pilot na Dinamarca, quando você olha uma École 42 em Paris, quando você olha uma Babson em Boston, são escolas que preparam hoje os melhores empresários, os melhores gestores do mundo, e ensinam de um jeito completamente diferente do que o jeito tradicional. A Link se propõe a fazer isso. Então, a gente tem uma área muito forte de ferramentas de negócios,
uma área muito forte de people skills, de soft skills, ou seja, desenvolvimento do indivíduo, e a gente tem uma área muito forte de aplicação do conhecimento. Então, são casos reais, de empresas reais, casos atuais, para que esse cara possa testar com empresas terceiras. E na parte da tarde, a gente tem um Venture Lab gigantesco, onde os alunos são divididos entre 2 grupos. Um grupo chamado Build Your Business, que é voltado para os alunos que têm uma ideia, mas ainda não desenvolveram, ou que ainda não têm uma ideia de empreender. E um segundo grupo, que acredito que seja o final de todo mundo, num determinado momento aqui, que é o de Grow Your Business, que é uma aceleradora mesmo, para aquele aluno que já tiver montado a empresa, ou que já vier para a Link com uma empresa montada, né? Então, aquele negócio de professor que fala 90% do tempo e aluno que fala 10%, isso mudou Que é uma totalmente. educação passiva, né? A Link é a resolução de problemas reais. O nosso processo de contratação de professores aqui, nos 5 primeiros minutos da conversa, é assim, escuta, não tem provas que não possa usar o Google. Se você não consegue fazer uma prova que não se permita usar o Google para você testar se aquele aluno assimilou ou não aquele conceito, aqui não é o seu lugar. Todas as matérias da Link, todas sem exceção, envolvem profissionais de mercado que têm testemunho na prática daquilo que ele está lecionando, envolvem uma empresa, com o caso de uma empresa, envolve um processo de avaliação onde você não vai pelo método convencional, envolve tecnologia e inovação e, principalmente, faz parte aqui do nosso jeito de ser, it has to be fun. O dia que o aluno, a mãe dele chamar ou ele mesmo tocar e ele falar assim, meu Deus, tenho que ir para a faculdade, a gente errou no que a gente está fazendo. Por quê? Porque ninguém aguenta mais escola. Ninguém aguenta mais. Conversa com uma criança de 9 anos de idade, conversa com uma de 14, conversa com uma de 16. É um sofrimento para ele ir para a escola. A parte boa da escola é a parte social, a parte dos amigos, a parte de aula. Eu falo que a gente tem que botar aqui do lado uma sala com PlayStation e o professor tem que competir com o PlayStation. Ele precisa ser mais atrativo do que isso. Porque do jeito que está, a gente está acabando com o jeito de educar. Então, essa é a nossa proposta. Mudar por completo. É uma escola escrita numa tela branca. Então, é a melhor coisa do mundo. A turma fala, puxa, mas por que você não faz isso a partir da GV? Por que você não comprou uma faculdade e faz isso? Porque não dá para consertar. Não dá. Esse jeito de ensino já foi. Não dá para chegar, se você falasse assim, puxa, assume você lá a Fundação Getúlio Vargas. Imagina, se por necessidade eu faria, por desejo não faria. Você tem que pegar tudo aquilo e falar, olha, sabe, tudo isso que vocês fizeram ao longo dos últimos 50 anos, não vai ter mais. Né? Hoje eu vejo professores da Fundação Getúlio Vargas, ou do INSPER, ou de qualquer grande instituição, eu falo mais da GV porque eu conheço de dentro para fora, né? Eles não têm conta no Instagram. Eu falo, como é que você pode não estar onde o teu aluno está? Você tem que saber o que está acontecendo, no mínimo. Não estou falando para você postar foto da comida que você está comendo, não é isso. Mas você tem que saber onde teus filhos estão mexendo, onde teus alunos estão mexendo, que seja. Desculpa ser contundente, o que a gente está construindo é tão bonito e a gente é tão certo disso, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser a escola referência de negócios do mundo, não do Brasil. Do Brasil, eu acho que a gente já ocupou. Agora é o tempo fazer a parte dele para materializar tudo isso. A primeira turma começa dia 3 de agosto desse ano. Mas eu acho que a gente está escrevendo uma história bonita. Sim, um capítulo super importante, eu acredito. Hoje eu até mandei para a Luísa um videozinho de 4 minutos sobre o próximo momento das universidades em Singapura, porque eu falei, nossa, isso é muito parecido com o que a Link está propondo, né? Que a educação através da prática, né? E das habilidades socioemocionais do aluno e aprender através da experiência, né? Isso é muito importante. Eu me lembro de muitas vezes na escola dos meus filhos, porque eu via que existia um movimento onde matava a curiosidade do aluno.
né, nos ensinos fundamentais e médios. O aluno está ali, a criança, o jovem, ele está ali com vontade de saber, né? Ele quer ir, além de tudo, ele é obrigado a ir. Por que não transformar aquilo numa experiência gostosa, vantajosa? Por que o cara tem que ficar quieto? Por que ele não pode se expressar? Né? Então, na verdade, eu vejo que... E aí é uma pergunta que eu tenho agora, né? Eu vejo que muitas vezes a grande dificuldade é mudar o conteúdo pedagógico, né? Parece que existe uma lei, não, tem que ensinar isto aqui neste ano, o aluno tem que saber isso e ninguém nem sabe explicar por que ele tem que saber aquilo. Como é que na Link você vai conseguir fazer essa mudança, assim? Tem as matérias que são obrigatórias por lei ou você tem essa liberdade de oferecer aquilo que é importante, necessário para que o cara possa aprender aquilo que é preciso? A gente volta sempre para o nosso objetivo. Nosso objetivo é formar empreendedores. Bom, você é psicólogo, eu não vou entrar nesse tema diretamente, mas eu posso tratar... Existe pelo MEC a necessidade de se ensinar psicologia, certo? Sim. Eu posso tratar de algumas maneiras. Eu posso pegar o livro vermelho do Jung, o Red Sim. Book do Jung, e dar para todo mundo ler e cobrar o que está escrito ali. Coisa que é muito difícil de entender. Eu demoro uns 10 minutos por linha naquele livro para entender. Eu demoro mesmo. Acho difícil a leitura. Ou como posso dar... quando você fala Venture Capture. Eu falo, ai meu Deus, Venture Capture. Ou posso dar aula de técnica de negociação, que nada mais é do que psicologia pura. Sim. Pura. Uau, sim. Né? Apertar uma Então, tecla SAP, né? o que eu acho, Alda? A maioria das faculdades, e às vezes a gente recebe os alunos aqui, eles falam assim, mas qual que é a grade? Imagina, é a pergunta que ele aprendeu a fazer. Sim, Né? tá O que a gente vê? A maioria das faculdades, eles têm transmissão de conteúdo. Essas marretadas que você está ouvindo é a construção da Link. Isso aqui é empreendedorismo na veia, ao vivo. Eu falei para a turma não parar a obra. Falei, toca, vai tocando e não faz mal. Como é que eu vejo? Primeiro, todo mundo está focado em transmissão de conhecimento. Né? Isso é o que as grandes faculdades fizeram e fazem até hoje. Transmite conhecimento. Você transmite psicologia 1, sociologia 1, cálculo 1, finanças 1, contabilidade, marketing, teoria geral de administração, que você nem sabe para que serve. Vai transmitindo, aí uma hora o cara vai usar isso. No final, o que ele sai? Ele sai com o sobrenome da faculdade, ele sai com alguns pequenos conceitos assimilados e as histórias da cervejada, da economia, dos jogos jurídicos, aquelas coisas dos amigos, com uma namorada, um namorado. É isso que ele leva da faculdade. E um papelzinho lá que vai dar para ele a chance de ser entrevistado por alguém e no mercado de trabalho ele vai apresentar isso. Né? Nas faculdades mais bem elaboradas, quando você pega uma própria Getúlio Vargas e o INSPER, você vê que além da transmissão do conhecimento, você tem uma ordenação apropriada do conhecimento, que é tão importante quanto a transmissão. Então você pega, ele sabe que você precisa aprender isso, para depois isso, para depois isso, para depois isso. Algumas vezes a meninada fala assim para mim, mas tem tudo no Google. Eu falo, tem mesmo. Disso aí tem mesmo. Agora, quem falou para você, se ninguém te falar que você tem que aprender adição, subtração, multiplicação antes de logaritmo, como é que você vai saber se é um tema que você não conhece? Sim. Se você digitar lá, quero aprender derivada ou integral, no Google tem, mas se você não tiver conceitos básicos de adição, subtração, você não vai conseguir nem ter o fio da meada para isso. Então, essa ordenação é importante. Muitas faculdades já entregam isso. Agora, está surgindo um terceiro elemento, ou seja, transmissão, ordenação. Está surgindo um terceiro elemento, que é o que o Vabo faz espetacularmente bem, e o INSPER está de parabéns em ter um professor como o Vabo. Se todos os professores fossem igual ao Vabo e tivessem a liberdade que o Vabo tem, eu acho que a educação seria bem diferente. Aquilo que ele chama de simulação realística, que é você aprender de fato fazendo, e ele fez isso aqui no Bootcamp para a gente, na prática, e é alguém que eu tenho uma admiração muito grande, já que é um elemento em comum nosso, é a aplicação do conhecimento. Ou seja, legal, você quer aprender a demitir alguém? Perfeito, nós vamos fazer um exercício de admissão, de demissão, de remuneração, aqui mesmo, com os elementos que a gente tem. Ou vamos trazer uma empresa que faça isso. Então,
Então, a aplicação do conhecimento, eu acho que é um terceiro ponto, que é feito de forma bem pequena nas instituições de ensino, mas a turma está tomando consciência disso. Sim. A gente tem um quarto elemento, que é a objetivação desse conhecimento. Todos esses três, transmissão, ordenação e aplicação, vai ser voltado para uma coisa, criar sua empresa. Então, o teu objetivo é esse aqui dentro. Se você entrar na link, por isso que eu acho que o fit é muito importante, é para aquele que quer ter uma empresa ou quer tocar a empresa da família. Porque esse vai ser teu objetivo final. Então, tudo que você aprender, todas as pessoas com quem você vai se relacionar, todos os professores, todo o acesso a capital, todo o apoio jurídico, apoio de marketing, apoio de tecnologia, inovação, benchmark internacional, tudo isso você vai usar para a tua empresa. O diploma nós vamos dar, é regulamentado pelo MEC, mas a ideia é que o mais cedo possível, dentro desses 4 anos, a gente te chute para fora da faculdade, no bom sentido, para você terminar por EAD o que você precisa aprender, porque tua empresa já está rodando. E você conta com o suporte da faculdade para o resto da vida. Isso é então, é isso que a gente está montando. Mas eu vou te dizer, bom, a faculdade de psicologia, bom, acho que todas, né? A gente não consegue ver uma área, uma profissão, né? Uma universidade que, talvez medicina, porque o cara tem que aprender um pouco mais na prática, então tem muito laboratório, né? Que leva ele para o hospital. Mas eu lembro, a minha universidade, uma das de ponta dentro da psicologia, mas é aquele monte de leitura que você nunca viu uma pessoa daquele jeito, que fala, é tão distante aquilo que é dito da aplicação, que quando você acaba a universidade, é quase como se você tivesse que começar de novo quando você está na prática. Né? Até hoje, tem momentos que eu estou atendendo alguém, ou tem uma questão que eu tenho que ir lá retomar alguma coisa que muito provavelmente eu aprendi há muito tempo atrás, né? Porque é muito distante, é quase como falar e fazer, né? Existe uma distância muito grande. E quando eu vejo a diminuição, né? Trazer essa prática para mais perto, né? Eu aprendi agora e vou lá aplicar isso. De fato, aí sim a gente tem um resultado que pode se chamar de fato de aprendizagem. O que eu vejo e o que eu vi durante muito tempo é que o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, passa uma prova que você cola, ou se não cola, você tem ali uma segunda chance, e o que importa é você tirar o 6, independente de você saber ou não aquilo de fato, né? Porque você não aplicou aquilo, né? Você não tem resultado efetivo, né? As pessoas falam muito, né, Alda, hoje em dia. Você vê, às vezes eu vejo como as pessoas gastam saliva, falam e não dizem nada, né? E os professores têm sido cada vez mais nessa linha. Não todos, claro, imagina, mas é muita palavra. Muita palavra. Muita palavra. Eu falo muito aqui na nossa conta do Além da Facu aqui. O que a gente não pode? A gente não pode fazer frasezinha solta. A gente tem que mostrar o que a gente está construindo. Exato. Senão a gente vira coach. Faz você que eu não faço. Ou consultor, ó, o diagnóstico está aqui, faça você aí. Eu já dei o que eu sabia, agora a execução é com você. A gente tem que manifestar aquilo que a gente fala. Exato. Então, toda a construção nossa aqui é para mostrar exatamente isso. É para falar, poxa, a gente acredita que é diferente, a gente está fazendo algo diferente. Porque senão vira livro de receita, né? Eu tenho vários aqui do Jamie Oliver, aquele cozinha em 15 minutos, cozinha em 30 minutos, cara, nunca sai igual, entendeu? Tá ali tudo que eu tenho que fazer, mas sai sempre uma nova receita, sabe? Seria bom se ele estivesse do lado, os 15 minutos fazendo a primeira vez. Talvez você soubesse fazer da segunda, terceira, quarta. Sim, exato. Essa é a melhor coisa. Essa é a melhor coisa. Ô, Álvaro, agora eu sei que você tem uns que eu não entendo até hoje. Você tá aí? Tá. Cortou aqui para mim sua fala. Tá. Eu tô aqui, mas... Tá.
você citou aí o Jung, eu, como psicóloga, tenho uns psicólogos que eu confesso não entendo até hoje, eu leio, não dá 10 minutos, dá horas até eu desistir, tipo Lacan, assim, tem uns caras que o pensamento é muito difícil. Mas o que você espera de uma disciplina de psicologia para o teu aluno? Posso devolver com uma pergunta? Pode, opa! O que você acha que o empresário precisa ter de conceito psicológico? Você deve ter passado por vários conceitos e você tem vários conceitos aí sedimentados. Provavelmente muito mais do que eu no ramo da psicologia. Quais conceitos da psicologia um empresário precisa ter? Beleza. Primeira coisa que eu faria é trazer um pouco de clareza para as pessoas sobre o que de fato é psicologia. Né? Porque a grande maioria das pessoas, ela escuta, ela pensa no tal do divã, ela acha que é o Freud. Então eu vou te interromper para não ir nessa linha. O que o Jorge Paulo Lemann tem de conceito psicológico? Vamos para a prática. O que você fala assim, poxa, isso aqui... Desculpa ser direto e nem te quero colocar você em fria. Mas assim, vamos pegar o Silvio Santos, o Jorge Paulo Lemann e o Salim Matar da Localiza. Vai, 3 figuras que tiveram sua evidência num determinado momento do tempo. Os 3 são muito reconhecidos pelo público. São pessoas comuns como todo mundo, no entanto, que obtiveram muito sucesso do lado empreendedor. Tá? Não estou olhando do lado familiar, não estou olhando se ele é um cara legal, não estou olhando do lado ético, antiético, não estou olhando do cara que quer privatizar no governo, não é isso. O empreendedor Jorge Paulo, o empreendedor Silvio Santos, o empreendedor Salim. Que conceitos psicológicos esses caras têm desenvolvidos dentro deles que os tornam melhor empreendedores que os outros? Maravilha. Adorei a pergunta. Agora a live tá ficando boa, hein, Raul? Agora a live aumentou. Agora é time Bernardinho aqui, meu amigo. Quem sair agora vai perder um conceito importante. Exato. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles não sabem, na verdade, não é que eles não sabem que eles sabem isso, né? Porque, eles não têm consciência, provavelmente, mas manifestam. Consciência, eles não nomeiam, né, como a psicologia poderia nomear. Mas o que essas pessoas entenderam sobre comportamento humano? Eu acho que eles sabem observar, eles sabem fazer uma análise maior sobre o comportamento humano, sobre como se dá, que resultado aquilo produziu e se eu preciso mudar ou não, aonde eu tenho que mudar. Eu acho que eles sabem como mexer no comportamento humano. Eu não acho que tem muito a ver com nada de inconsciente, de subconsciente, nada disso, viu? Eu acho que são pessoas que se tornaram sensíveis, desenvolveram aí um olhar mais... onde eles puderam discriminar, tiveram aí... Está por aí? Estou vendo... Está por aí ainda? Eu estou por aqui, entrou uma ligação aqui, desculpe. Não, eu estou por aqui, eu só fui declinar. E essa é um ponto das tuas lives. Toda live que eu assisto entra ligação para lá. Não, eu vou falar, viu? Eu preciso dar meu celular para menos pessoas. É isso. Ou não, como diriam aqui na obra, para menos pessoas. Eu acho que esses caras, e não só eles, né, mas outros, inclusive você, eu acho também, né, que vocês tiveram aí, ao longo da vida, que vocês desenvolveram um olhar mais discriminativo, um olhar mais perspicaz sobre o comportamento das pessoas. E quando você entende isso, né, essa pessoa está fazendo isso e produz aquilo, e se ela mudar um pouco, ela vai produzir daquele jeito. Olha o efeito que isso deu no mundo, pumba, é aí que eu vou. Né? Então, eu acho que eles aprenderam esse ponto aí. Eu acho que isso faz a grande diferença.
Óbvio que... É. Uma vez, Alda, eu morei durante os 4 anos de faculdade, meus pais moravam em Buenos Aires, os 4 anos da GV, e eu morei numa república aqui com amigos de outras cidades que moravam em São Paulo, né? Então, para não Ah, ficar por com o isso que você apartamento comia sozinho, cachorro-quente, então. Eu não é, entendi isso. exatamente. Quem já morou sozinho sabe. Eu morei 8 anos antes de me casar, então eu já comi bastante cachorro-quente. É, É, e tinham dois que moravam comigo, que eles eram de Araçatuba, e o pai deles era fazendeiro de Araçatuba. é, E eles vendiam cavalo, eles operavam cavalo. E tinha um cavalo manco na fazenda que tinha nascido, ele tinha nascido com um problema na perna e ninguém queria comprar aquele cavalo, né? é. Até que tinha o cara como é que é o cara que mora na fazenda? Esqueço o nome, Capataz. o vaqueiro lá, o É, capataz, o caseiro, né? é, Ele falou, deixa que eu venda esse cavalo para o senhor. Quando é. vier aqui a turma ver para ver os cavalos, eu vendo ele muito rápido. Aí o capataz contando essa história, o caseiro, né? Não é capataz, é caseiro mesmo. O caseiro contando essa história. Ele falou, foi muito fácil vender esse cavalo. Quando apareceu o potencial comprador aqui, a turma veio escolher, eu falei para ele assim, olha, vocês estão vendo todos os cavalos do pasto? Você pode escolher qualquer um, menos aquele ali, porque aquele é do filho do dono, é o xodozinho do filho do dono, então o senhor vai ficar muito bravo caso você escolha aquele. Sim. Qual que o cara quer? Aquele. Que conhecimento psicológico tem por trás de você falar para a pessoa, olha, tudo menos esse, e aquilo virar objeto de desejo daquele? Que conhecimento Escassez. tem? Você quer que o cara buzine no túnel descendo para Santos? Coloca uma placa, não buzine no túnel. Você gera uma imagem no cérebro dele de algo que até para quebrar as leis e ser o Sim. controversor e passar a existir, ele vai lá e vai enfiar a mão na buzina. Então, você vê que esse conhecimento para negócios, ele é intrínseco a algumas pessoas. E são conceitos básicos de psicologia, né? Sim, totalmente. Então, o que você falou é exatamente isso. Todos esses caras têm algo que às vezes eles nem sabem onde estão. Claro que tem a ver com o subconsciente e consciente. Mas para eles não sabem, eles vivenciam aquilo. É isso que a gente precisa ensinar. Sim, Porque você isso é sabe. ensinável. Tem técnica para isso. É, Totalmente. Eu acredito que a gente está aqui para aprender e é possível em diferentes graus de dificuldade. Uns vão ter mais, outros menos dificuldades, mas que a gente pode aprender sim. Você sabe que você me fez lembrar de um caso de psicologia mesmo. Eu lembro que eu li uma pesquisa sobre isso, dentro da análise do comportamento, que o cara estava tendo nos Estados Unidos, uma empresa ela estava tendo muita multa, muito problema, porque batia o tal do sino, era uma empresa de mulheres, e elas saíam correndo, né? Batia o sino, largava tudo ali, tinha um corredor, e umas caíam, e aí se machucavam, e tinha aquele tumulto na hora da saída, e nos Estados Unidos essa coisa, né, de se machucar, né, no trabalho, naquele momento já era mais importante ali. E o cara falou, como é que eu faço para essas mulheres não saírem correndo? E aí vem a sacada, né, de respostas mesmo do indivíduo. E aí os psicólogos ali, analistas do comportamento, falaram, no corredor a gente vai encher de espelho de um lado e do outro. Aí o cara falou, espelho? Não são muitas mulheres? São. Então, botou o espelho. Álvaro, todas se olhavam. Ninguém olha mais só. corria. Ou seja, isso que você falou mesmo, né? Eu acho que eu mudaria aí a palavra intrínseco, né? Não é que a pessoa nasce com isso, mas que ela aprende por ser um bom observador da relação que a gente tem com o mundo, né? Claro. Então, quando você começa a ter essas sacadas, famílias, empresas que começam a ter sacadas mesmo, né? De como que o comportamento funciona. Não é o certo ou o errado, mas é como ele funciona. Claro. Né? E eu criar circunstâncias aonde a probabilidade de se comportar do jeito desejado aumente,
cara, você descobriu a roda. Claro, claro. Mas Agora, vamos voltar para o sistema educacional tradicional. Como é que você faz isso se você não conhece o aluno que está ali? Se você está ali só para passar conhecimento e dar 2 provas no semestre, no máximo você fala para ele pôr uma plaquinha na frente dele com o nome dele. Você não está nem aí para quem é o aluno. Aí nem fica aí, difícil de fazer isso, nem né? aí. Nem aí. A primeira coisa é, de fato, conhecer. Eu É. tive a oportunidade de dar aula numa universidade que estava abrindo, estava começando. E aí um médico da Escola Paulista me chamou para ir montar o curso de psicologia médica. E naquele momento, todo mundo montando o curso, tal, eu aceitei a proposta e, e eu falei assim, tá bom, mas tem uma ementa, né? Como que é? E aí veio a ementa. E eu, como analista do comportamento, eu escolhi estudar sobre o comportamento humano muito cedo na faculdade. E aí outras linhas da psicologia, eu aprendi pouco sobre elas. Psicanálise, Melanie Klein, Lacan, eu aprendi pouco porque eu foquei em outra área da psicologia. E chega aquela coisa engessada, né? E eu olhia aquilo e falava, caraca, mas os caras precisam ser médicos e isso aqui não tem importância nenhuma, né? Ele vai ler. Se eu não sei isso como psicóloga, né? Como é que o cara que nunca leu isso vai saber? Eu falei, beleza, eu vou apertar a tecla SAP aqui, vou transformar toda a sementa aqui. E aí eu acho que eu tive uma grande liberdade em poder ensinar aquilo que de fato eles iam usar, né? Que bom. Relação entre pessoas, mas muita coisa na prática, né? A gente fazia muita festa, muitos encontros, muitas pesquisas. Tá certo. E foi muito legal isso. Muito bom. Será que a turma tem perguntas aqui? Temos o quê? Mais 10 minutos, é isso? Temos, Está passando exatamente, mais rápido. 10 minutos. Não, eu acho que eu ainda tenho uma pergunta aqui, que essa é uma pergunta. Você hoje está aí, né, desenvolvendo a história da Link no mundo da educação, mas você já foi um empresário do mercado de trabalho. E hoje eu tenho aí muitos amigos que a gente recebe muitos executivos, né, doentes, assim. Doentes, eu atendo um que ele vomita todo domingo à noite de pensar que ele está indo para aquele trabalho dele. Ao longo da tua vida aí, você conheceu muitos outros executivos. Você viu muita gente cair ou se perder por essa questão emocional e por preconceito de buscar uma ajuda de um psicólogo, de um desenvolvimento pessoal? Puxa, Alda, a gente vê todos os dias isso, né? Não dá para dizer. Se considerar todas as nossas empresas investidas, a gente tem um grupo de 3.500 funcionários, né? Sim. Então, tem todo tipo de gente. Tem problemas que você se assusta de conversar com a pessoa, porque não é que a pessoa está insatisfeita com o trabalho, ela quer pular do 6º andar, né? Sim. Ontem eu estava com o Ciro Pironde, que é dono da escola da cidade de arquitetura, almocei com ele ontem, e eu falei, Ciro, como é que você lida com o código de conduta de um aluno que, por exemplo, mexe com drogas ou faz algum tipo de bullying ou algum tipo de assédio sexual ou problemas? Ele contou como eles usam, como eles costumam fazer lá e até o grupo de psicólogos que dá suporte a qualquer caso desse tipo. E ele falou, bom, 1 ano e meio atrás, um aluno entrou e falou, estou indo me jogar da janela agora. Então, esse é o típico caso do extremo, né? Você fala, não tem nem alça para você saber por onde começa. Você começa trancando a porta para falar, agora você fica aqui dentro e nós vamos começar a conversar. No ambiente de trabalho grande, você tem pessoas de tudo quanto é tipo. Tem muito da natureza da pessoa, né, Alda? Tem gente que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Tem gente que é otimista por natureza. Tem gente que é contente com a vida, independente da situação que ela está. Aquilo é de dentro para fora. E tem pessoas que são descontentes com a vida, independente da situação que elas estão.
Você pode dar tudo para elas. Se você der um prato do Fasano por R$ 20 para ela, vai falar que vem pouco, né? São pessoas reclamonas, existem Sim, esse tipo sim. de pessoas. E a maioria das pessoas, elas acabam não conseguindo entender o que que é sentimento, o que que é pensamento, o que que é algo que é o humor dela, que é anterior ao fato que vai ocorrer, que pode deixar ela melhor ou pior, e o que realmente é um fato que deixa aquela pessoa pior ou melhor, né? Sim, sim. Eu acredito muito que o fato é sempre consequência e não o causador daquilo, acredito mesmo. É, Então, o que é a nossa sugestão? Puxa vida, existem alguns portos seguros que a grande maioria das pessoas deveria ter na vida. Se você não consegue ter segurança dentro de você mesmo, existem alguns elementos que a sociedade provê para te dar segurança. Um deles é a família, Sim. né? A família é um porto seguro, onde você entra na sua casa, muitas vezes, a não ser que você esteja num Deve litígio ser. matrimonial, alguma coisa, é para você entrar na sua casa é para ser um lugar que você entra desarmado, né? Sim. Que você fala, puxa vida, cheguei em casa, é quase que eu posso ser eu mesmo aqui, né? Põe o pijama, põe meia furada, fico de Ufa, moletom, não tô numa boa, né? A família proporciona esse porto seguro. Por vezes, você tem amigos de muita confiança, amigos que você já conseguiu observar como eles se portam no teu estado muito bom e no teu estado muito ruim, que você tenha confiança de contar com conselhos, de contar com ouvido, de contar com ombro para chorar, que também ajuda muito. Mas o que a gente tem percebido é que essas relações estão com elos cada vez mais fracos, né? sim. Você vê pais que não conseguem orientar seus próprios filhos, filhos que não ouvem os pais, você vê amigos ou companheiros que quando está tudo bem ele está com você, quando está tudo mal ele vai achar alguém que está tudo bem, né? E aí o que que resta? A ajuda profissional. Não tem o que falar. Tem que buscar isso em alguma maneira, porque senão aquilo vai virando uma bomba atômica, vira uma bola de neve dentro dele, uma hora aquilo explode. Explode com doença física, explode com doença psíquica, explode com uma crise de estresse, ou algo pior, né? O que o Vabo gosta de postar lá e o Basalha, nenhum CNPJ vale um AVC, né? E não vale Exato. mesmo. No final das Não. contas, você está infartando, você está tendo um AVC por causa de uma bobagem para o outro que está olhando de Sim. fora. Para ele é a maior coisa do universo. Então, desatar esses nós, por vezes, precisa de um profissional para fazer isso. E eu não vejo nada contrário a isso, muito pelo contrário, sou muito favorável. Indo encontrando Ótimo, esses portos seguros em alguns lugares, por que não? ótimo. Bom, a gente tem aqui sim algumas perguntas. Uma importante que eu acho que você precisa falar. Como é que faz para entrar na Link? Como é que vai ser esse Processo seletivo é processo? dia de trabalho, você vai trabalhar aqui, a gente vai ver você trabalhando efetivamente. Desculpa, o que você aprendeu de mitose e meiose não vai ser cobrado. O livro Dom Casmurro que você leu, se o Nossa! dentinho traiu ou não a Capitu, não será cobrado. Trigonometria não será cobrado. Você vai trabalhar, a gente vai ver o tanto que você tem de soft skills, o tanto que você tem vontade, o tanto que você tem brilho no olho, o tanto que você é otimista, o tanto que você quer realmente estar aqui dentro e todas as características que o empresário tem, que o empreendedor tem. Claro que tem conceitos que precisam ter. Hoje em dia a gente vive num mundo que não dá para não falar inglês, então o inglês será cobrado. Um mínimo de matemática financeira precisa existir, senão como é que você vai fazer para precificar um produto ou um serviço? Português, um mínimo de português precisa ter, não dá para a gente partir de uma base muito fraca, né? Computador, o mínimo de internet, o mínimo de Microsoft Office, precisa ter, porque, de novo, a gente não vai Quando ser é uma que escolinha de, sai? de computação. O Quando que processo seletivo sai vai acontecer esse em junho. junho? Então é para ficar Junho. ligado no like, no link da, né, no Na Insta da Link, bom, Link, no Insta da Link, no site, muito provavelmente em além da final de Facu também março, vai. além da Facu também, muito provavelmente ao final de março a gente abre as inscrições para o processo de seleção, mas é um processo de seleção que a turma do Colégio Bandeirantes, dos cursinhos, eles ficam bravos com a gente, que eles falam assim, mas como que eu preparo o meu aluno para ir aí no processo de seleção? Eu falo para eles, você não prepara, o que você tinha que fazer, você já fez.
Não é Nossa, uma formulinha que você vai fazer 10 questões do ITA e vai chegar lá e vai cair a 11ª. Não. não. Esteja preparado para ser surpreendido aqui, porque é algo que nenhuma faculdade faz. Você sabe que você já me deu uma ideia, né, cara? Que eu já vou fazer um curso preparatório para a entrada na Link, entendeu? Boa, olha aí. Why not? Vou chamar o Vabo e falar, cara, vamos preparar aí um curso de soft skills para preparar a galera para fazer o teste lá da Link. Adorei. É. Ó, o VABA é insider information do processo de seleção. Nem podemos falar Ó, isso, que mas máximo. É isso. é mesmo. Poxa, então, bom, tem uma pergunta aqui que o cara, que na verdade não é o cara, é o Sérgio Bruni, e ele falou aqui várias vezes que quer, que adoraria fazer aí uma live, que queria te conhecer. Ele tem um aplicativo de saúde mental, produtividade e nutrição. Ele tem um aplicativo em que as pessoas vão poder fazer uso para poder ver níveis de ansiedade e tal. Aqui, você gosta dessa ideia de aplicativos, de startups que pensam nessa questão de saúde, que dão acesso? O que você acha disso? Gosto demais. Tem algumas empresas que estão vindo aqui para dentro. Essa foto aqui que vocês estão vendo aqui atrás é o Link Campus, né? Você já esteve aqui, né, Alda? É um prédio que você tem a faculdade e você tem um co-work. Eu não gosto de chamar de co-work, eu acho que é muito mais parecido com o MIT University Park, porque são empresas de determinados setores que se beneficiam de estar próximo ao meio acadêmico, que é a própria Link, e de um ecossistema de empreendedorismo. Por exemplo, a Endeavor está saindo do INSPER, não sei se vocês sabem, e está vindo para cá, o sexto andar aqui inteiro ocupado pela Endeavor. Então, existe aqui um ecossistema de empreendedorismo diferente de um co-work comum. As empresas têm integração entre elas. E algumas das empresas que estão vindo são empresas de saúde, principalmente health tech mesmo, tecnologia e saúde. Então, a gente se interessa sim sobre o assunto. A fazer a live ou não, precisamos casar a agenda, porque, nossa, esse Mac exige da gente. Pergunta quando é o aniversário dele, quem sabe? Não, olha que eu adorei o privilégio, viu? Bom, na verdade agora é isso. 2 minutos, eu acho que eu posso só te agradecer a essa oportunidade. Adorei, adoro. Eu acho que eu sempre também, de uma maneira ou outra, tentei buscar empreender dentro da psicologia também, trazer coisas novas, mostrar para as pessoas que psicologia é uma prestação de serviço e que isso é um negócio, que não tem problema, né? Olhar para a psicologia desse jeito. Acho que a gente perdeu muito, principalmente com a entrada dos coaches. Outro dia eu ouvi você falando que a área de saúde tem que estar aí, tem que investir. A gente tem aí um conselho que impede a gente de fazer propaganda, de mostrar resultados. Então, você não tem uma aula de contabilidade, de impostos dentro da faculdade. Meu Nem de Deus, psicologia, nem de medicina, nem de fisioterapia. Nem de nada. Então, é power, viu? É bem complicado. Vamos fazer uma faculdade de empreender em psicologias, em soft skills. Já vou te convidar para isso. Seria bom. Enfim, Imagina, Alda, eu que agradeço a oportunidade de poder bater esse papo com essa tranquilidade que a gente bateu. Eu acho que você está fazendo um trabalho muito legal. Você vê, a gente teve o Vabo aí como ponto de ligação entre nós. Acho que você está fazendo um trabalho muito legal de colocar para todo mundo aquilo que você tem de melhor. E quanto mais pessoas fizerem isso, mais a gente vai estar mudando o jeito das pessoas aprenderem. Porque antigamente tinham detentores de conhecimento, como era uma Universidade de Harvard, como era uma Oxford da vida. Hoje não, o conhecimento está espalhado. Em quem? Nos resultados que você colheu na sua vida, nos resultados que eu colhi na minha vida, das pessoas que estão nos assistindo. Quanto mais a gente conseguir dividir, mais a gente vai aprender. Então, eu só tenho que deixar um parabéns pelo seu trabalho. Olha, obrigado, querido. Eu vou encerrar essa live agora, porque senão a gente não vai conseguir gravar ela para deixar para as outras pessoas verem. Então, falamos em breve. Manda beijo. DM quem quiser, para você também. Depois Super eu te obrigado. agradeço melhor. Beijo. Tchau. Tchau.